Olá pessoal, vamos falar de fibrina novamente? Você não sabe o que é isso? Não sai daí que já já você fica sabendo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Juliana Medeiros, cirurgiã bucomaxilofacial e implantodontista do Grupo Perfil e vim aqui hoje fazer um complemento do vídeo sobre a fibrina. Se você não viu o nosso primeiro vídeo, procura aqui na descrição que vai estar lá o link para você poder assistir, para você ver mais detalhes de como é que a gente consegue essa fibrina. O Ramon literalmente deu sangue nesse dia pra gente, né, Ramon? Pra gente demonstrar pra vocês. Então não perde essa. Procura aqui na descrição, tá bom? Bom, então o que é a fibrina? Na verdade, o nome que a gente utiliza é o LPRF. De uma forma mais simples de falar, é uma fibrina que a gente consegue do sangue do paciente, colhe o sangue, centrifuga na máquina e aí ele vai separar para mim alguns componentes do sangue que vão me ajudar na recuperação tecidual, tá? Então é uma fibrina que lá junto com ela tem plaquetas e tem leucócitos e ela tem como propriedade ações anti-inflamatórias, bactericidas, fatores de crescimento, promove o crescimento de vasos sanguíneos, faz uma ação anticoagulante e ajuda na reparação tanto óssea quanto do tecido. O que é tecido? Tudo que é mole, pele, gengiva, tá bom? Por conta disso, ela está sendo muito utilizada na odontologia em cirurgias, qualquer tipo delas, com o objetivo de melhorar, estimular, promover a melhor resposta cicatricial naquela região. E aí hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre o uso dessa tecnologia em pacientes que têm problemas sistêmicos. O que são esses problemas sistêmicos? São pacientes que têm algumas condições, algumas patologias, algumas doenças que vão dificultar ou que vão favorecer algumas complicações depois da cirurgia. Paciente que faz radioterapia em região de cabeça e pescoço, paciente que faz quimioterapia, paciente que utiliza bisfosfonatos, eles têm uma tendência a desenvolver uma condição que a gente chama de osteonecrose. É quando o osso, acontece uma exposição óssea, seja por cirurgia ou seja por qualquer outro motivo, e a gengiva depois não consegue fechar em cima do osso, fica aquela região exposta, favorece contaminação, pode desenvolver uma osteomielite. Então, quando a gente precisa fazer cirurgia num paciente desse jeito, é sempre muito preocupante, porque é muito difícil de tratar a osteonecrose. E a gente tem utilizado muito, tem muitos estudos sobre isso, falando sobre o estímulo que a membrana de LPRF gera nessa região, tá certo? Então, ela tem o potencial de diminuir as possibilidades de osteonecrose. Outro tipo de paciente que usa anticoagulante. A gente na odontologia hospitalar, todos os pacientes que estão lá praticamente estão em uso de anticoagulantes e não pode ser suspenso. Tem um motivo para ele usar aquele anticoagulante. A suspensão é perigosa. Então, o que a gente faz é não suspender, tudo em acordo com o médico assistente. A gente não suspende esse medicamento e a gente pode fazer essa cirurgia e obter outras formas de hemostasia. Então, a gente às vezes utiliza um hemostático local, algumas técnicas de cirurgia para isso e também podemos utilizar a membrana de fibrina que vai gerar essa coagulação, vai estimular essa coagulação ali na região e vai ajudar para esse paciente não ter um sangramento exagerado. Paciente imunossuprimidos, que são aqueles pacientes que têm uma resposta imunológica mais fraca, mais debilitada, seja por qual motivo for. Esses pacientes têm uma certa dificuldade para poder se recuperar, né? Favorece infecção, favorece uma cicatrização mais atrasada. Para diminuir os potenciais de complicação, a gente também pode utilizar a fibrina nos procedimentos cirúrgicos que a gente faz. Paciente diabético descompensado. Paciente com diabetes, gente, é assim, foge de tudo que pode gerar infecção. Então, primeiro tem que ter uma boca impecável. Se por um acaso a boca não está impecável e tem ali alguma fonte de infecção que precisa ser removida de forma cirúrgica, o paciente diabético ele não tem uma resposta cicatricial legal, então ele pode sim desenvolver infecções, atrasos na cicatrização e o uso da fibrina naquela região vai fazer melhorar a resposta dele naquele local, tá certo? Mas é sempre importante controlar a condição sistêmica também, tá bom?
Paciente que tem osteoporose. A osteoporose, ela modifica a forma que o osso vai responder. O osso não vai se regenerar da mesma forma que se regenera um paciente que está saudável, tá certo? Então, a gente utiliza as membranas de fibrina, utiliza outras formas da fibrina para poder otimizar essa resposta óssea. Então, você, paciente que tem qualquer uma dessas condições sistêmicas ou várias outras, tem como a gente ter uma maior previsibilidade, tem como a gente otimizar os resultados da sua cirurgia. A gente tem utilizado isso muito em pacientes que estão internados por diversos motivos, que estão com vários comprometimentos sistêmicos, e a gente tem várias respostas bem legais, né, de melhora da cicatrização, tá certo? Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir, de compartilhar, de mandar para aquele seu parente que tem um monte de probleminhas, né, sistêmicos e que está morrendo de medo da cirurgia. Procure um dentista especialista nesse assunto. Tudo vai ficar bem. Até mais!